Oi, pessoal, aqui é a Carol e estamos aqui com mais um take direto para falar sobre ele, o terceiro episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Foi um episódio bem especial e aqui quem fala é o Manuel e, cara, a linguagem de mangá realmente ela tem uma quebra, né, quando a gente vai pro anime. É complicado, porque... Foi um episódio definitivamente difícil, mas Carol, por favor, vamos lá. O episódio passado terminou com a galera chegando e vendo a Tengen, né? Pois E é, aí, meu primeiro choque. Primeiro Meu choque. primeiro choque foi descobrir que era a Tengen e não o Tengen. Não, eu tenho a impressão que isso é um retcon, porque eu tava assistindo hoje, quando a gente tá gravando, hoje eu assisti o filme. Eu fui ontem. Não, filme não. Eu assisti hoje todo o arco do Inventário Secreto. De novo. E eles claramente, pelo menos na legenda em português, fica sempre sendo escrito o Tengen. O Mestre Tengen. Mas no mangá, em um determinado período, em um determinado momento, eles realmente param de chamar de o Tengen e passam a se referir como a Tengen. Inclusive, uma pessoa fez uma fanart da Tengen, como seria a forma humana dela antes da assimilação dar errado. E nossa, a bicha era bonitona. Não, mas aí a galera vai fazer a mulher mais bonita do mundo e dizer a Tengen era isso aqui. A Tengen podia ser uma mulher feia. Pessoas feias existem. Podia, mas Eu quero acreditar que a Tengen era uma pessoa muito feia. Mas assim, se bem que antes da assimilação, ela meio que pegava o corpo de outras pessoas, né? Aham. Era uma passagem. Então, tipo, ela ia virar rico Amana por uns 500 anos e aí teria que entrar outra pessoa no lugar. Então, é isso. Por exemplo. Ou então ia ser a Yuki Tsumiki. Como é que é o nome dela? Yuki Tsukomo? É uma coisa assim, né? Tsumiki é a irmã do Fushiguro. Tsumiki é a irmã do Fushiguro. Mas enfim. Resumindo... Esse episódio, Carol, vai lá, por favor. Resumindo o terceiro episódio, basicamente foi um episódio de explicação. A gente terminou o segundo episódio com eles chegando lá na tumba da estrela, né, pra encontrar com a Tengen. E aí, o que é que eles foram fazer lá? Foi todo mundo atrás de saber como era que eles iam libertar o Gojo do Gokumonkyo, que é o bichinho lá onde ele tá selado, aquele cubo onde ele está selado. E aí a Tengen pegou e disse, gente, seguinte, tá complicado, viu? Porque tinha duas armas de energia amaldiçoada que vocês podiam usar. As duas. O Gojo quebrou. O Gojo deu fim. As duas, o Gojo deu fim. Quebrou. Bateu nele, ele quer quebrar. É foda. Pois é. E aí, o que acontece? Agora vocês vão ter que participar do jogo do abate. Não tem pra onde correr. Vai ter que ser isso. Porque. Atrás do anjo. Da anjo. Porque em uma das províncias. Pra quem não se ligou o que é o jogo do abate, o jogo do abate é um grande jogos vorazes de feiticeiros Jujutsu, onde eles têm que se matar pra forçar uma evolução da humanidade e colocar o plano do Kenjaku pra rodar. E aí, entre essas pessoas que agora têm poderes, tem alguns feiticeiros ressuscitados, que ressuscitaram no corpo de outras pessoas. Tem pessoas aleatórias comuns que ganharam poderes, e também tem as pessoas que não têm poderes. E entre essas pessoas que são feiticeiros ressuscitados, tem uma em específico que se chama a Anjo, que já que não tem as duas armas que poderiam ajudar nesse rolê que o Gojo quebrou, então eles vão ter que ir atrás da Anjo, porque ela tem um poder que se chama a Escada de Jacó, que anula qualquer feitiço perto dela. Basicamente é isso. E é um rolê grande porque, assim, tinha a espada, na verdade era a lança invertida, que é a arma que matou o Gojo. Então o Gojo ficou puto com ela e quebrou. Tinha a... Como é que é o nome daquela corda? Pra quem não lembra, era aquela espada, lança, sei lá, que o Toji usou no arco do Inventário Secreto. Usou no arco do Inventário Secreto pra matar o Gojo. Aí e o outro era não sei o que, corda negra. Era a corda negra do que o Miguel usava. Que também foi usada durante o filme do Jujutsu Zero. E o Gojo deu uma pisa no Miguel e ainda pegou a corda dele e estraçalhou ele todinho. E foi assim que acabou essa porra. Um homem muito, muito anti-armamento. Não, foi foda. E assim, é um rolê que é engraçado porque esse episódio foi realmente uma grande explicação. Mas assim,
Ponto sobre o episódio que vem na minha cabeça de primeira. Primeiro ponto é que eu gostei muito do formato que eles fizeram. Eu não lembro se no mangá é daquele jeito, mas é um rolê meio que... Eu vou dizer Evangelion, porque às vezes é o que me lembra. O Jujutsu às vezes dá uma bebidinha de Evangelion, mas pô, aquelas coisas, aquelas telas flutuando e tal, um negócio meio digital, moderno, futurista, exatamente. É um negócio bem estilizado, tem cores assim, porque meio que o ambiente todo é branco, porque eles não estão com a Tengen, eles estão num ambiente de pensamento da Tengen. E aí ela vai criando essas explicações e tal. E bicho, esse episódio é uma putaria, porque, véio, é muita informação, porque ela começa primeiro a falar, ok, eu sou a Tengen, o que é a Tengen? A Tengen sou eu, e eu tô virando monstro, que no caso eu tô virando Deus. E por causa que eu tô virando Deus, mundo. Eu sou o mundo. É um negócio muito doido, porque se você não tá pegando muito bem, é muito rolê pra uma pessoa que não sabe qual é o rolê dela. E aí é muito papo, é muita conversa, e ai, porque eu sou mundo, e eu sou Deus, e eu tô virando outra coisa, e não dá mais pra eu voltar. E aí agora eu tô conseguindo ficar de boa, porque meio que as minhas barreiras seguram o meu pensamento monstruoso. Mas o que o... E é muito doido, porque aí chega na segunda parte ok, existe o jogo do abate. Não, existe a meia parte, a 1,5, porque ela vai explicar quem é o Kenjaku. Sim. Porque até então... a galera não sabe o nome dele. Tipo, a gente sabe porque ele fala pro Gojo quando ele tá selando o Gojo. Mas ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe quem é o... Inclusive, eu reassisti essa cena hoje, porque minha sobrinha tá assistindo Jujutsu. E aí ela entrou no arco de Shibuya. E a gente passou por esse episódio hoje. Daquela cena maravilhosa do Gojo dizendo: os meus olhos veem que você é Suguru Geto, mas a minha alma não quer acreditar que você é o meu namorado. Mas e aí é uma doideira, rapaz. É muita informação, é muito rolê. E eu genuinamente, assim, fico chocado que eles tiveram bolas de fazer tudo isso. Pô, é um episódio inteiro que você assiste. Não, assisti esse episódio e eu fui dormir imediatamente. Minha cabeça pesou. Minha cabeça pesou, assim, pesou total. E eu falei, não dá. Daqui eu não continuo porque, não dá. É muita coisa aqui pra assimilar. E falando em assimilação... E falando em assimilação... E falando em assimilação, o jogo do abate é justamente uma questão pra assimilar todo mundo na Tengen. Porque forçando meio que é o plano do Geto, o que é muito engraçado, porque o Kenjaku, de certa forma, ele meio que tá fazendo o plano do Geto. Só que como ele é mais poderoso, ele consegue fazer o plano direito. Mas o plano de transformar todo o Japão em uma grande colônia de feiticeiros Jujutsu é meio que o objetivo do Kenjaku. Que ele cria essas, eu acho que são 8 colônias, né? Na verdade, eu acho que ele não tinha esse... pelo que eu entendi, ele meio que pegou esse plano do Geto mesmo. O Geto o que é engraçado, porque depois quando a gente termina o mangá, fica a questão. Em que momento, tipo assim... O Geto parece ter algum tipo de influência sobre o Kenjaku. Até porque a gente tem aquele momento na segunda temporada que o Kenjaku tá conversando com... Tá aprendendo o Gojo. E do nada a mãozona dele, enfoca ele. Ele para de controlar a própria mão e tá se matando. E ele tem toda uma conversa sobre alma com o Mahito nessa hora. Porque meio que a alma... Ele tá intrínseco à alma, só que a alma do Geto aparentemente é muito mais forte do que a gente imaginava que fosse. E aí a alma do Geto escutou a voz do namorado e ficou... ai... Ficou de braço duro. Meu Deus. Enfim. E aí lá foi tacar uma mãozona. Mas o que é o plano do Kenjaku? Basicamente, quando no arco do Inventário Secreto, a Tengen tinha que assimilar a Riko Amanai para ela poder continuar tendo um corpo humano e meio que o poder dela ficar sob controle naquele receptáculo. Só que a gente sabe o que aconteceu, né? O Toji deu fim na Riko. E aí, como a assimilação não foi feita,
a Tengen, ela passou a evoluir num ritmo muito maior do que ela deveria. Então, tipo, nos 12 anos que se passou desde a morte da Rico até o selamento do Gojo, ela evoluiu, assim, o equivalente a, sei lá, 500 anos. Séculos. É. O que é ruim, de certa forma, pra ela, porque vai chegar uma hora que o poder dela não vai estar mais sob controle. E aí, o que é que o Kenjaku quer fazer? O Kenjaku, desde sempre, ele tinha esse plano e tal, de meio que governar todos os feiticeiros de Jutsu. E aí, o que impedia ele? O portador dos 6 olhos. O portador dos 6 olhos e qual era o outro, meu Deus do céu? São as duas coisas que os dois poderes que o Gojo tem. É o ilimitado e os 6 olhos. O ilimitado mas, na verdade, e os 6 olhos. O rolê não é esse. O rolê é que existe uma ligação intrínseca do destino entre a Tengen, o portador dos 6 portador olhos. Dos 6 olhos. Isso, inclusive, eu acho muito interessante, porque os 6 olhos parece ser muito mais importante do que o ilimitado. Uhum. Porque meio que dá a entender que o ilimitado foda-se. O ponto não é que o Gojo o que importa tem são o os 6 ilimitado olhos. e os 6 olhos. O ponto é que ele tem os 6 olhos. E quem tem o rolê é os 6 olhos. É quem tem os 6 olhos. E é como se os 6 olhos é realmente a gente, tipo, às vezes as pessoas falam que é tipo eu esqueci o nome do Uchiha. Sharingan. Um Sharingan, mas não é um Sharingan. Se fosse pra Naruto, seria um Rinnegan. Porque os 6 olhos aparentemente é muito mais poderoso do que a gente tem noção. E existe um destino. O destino ligou o portador dos 6 olhos, a Tengen e a portadora da luz. Como é que é o negócio? Da estrela. Da estrela. Não sei o que, da estrela. Plasma estelar. O plasma estelar. A portadora do plasma estelar. Que são as pessoas que podem renascer. Podem renascer, não. Podem assimilar com a Tengen. Com a Tengen. Eu lembrei. O que era que eu tava querendo dizer quando eu tava falando da história da assimilação da Tengen. Do poder da Tengen. A questão do poder da Tengen é porque ela evoluiu tanto que atualmente ela é equivalente a um espírito amaldiçoado. Basicamente, a forma como ela funciona tá muito mais próxima à forma como uma maldição funciona do que como um humano. Ela não é mais humana, o funcionamento dela. E aí a gente entra no outro ponto, que é, todo o plano do Tengen era que, tipo, o Tengen tem esse plano há milênios. Aparentemente o Tengen existe há 1000 anos. Provavelmente mais, porque a gente sabe que é 500, porque a Tengen existe há 500 anos. E ela tem contato e luta contra o Kenjaku há 500 anos. Porém, a gente sabe que o Kenjaku teve uma ligação com o Sukuna. O que significa... E o Sukuna vive há 1000 anos atrás. Então você sabe que ele tá vivo 1000 anos atrás. E atrás disso a gente não tem como saber. Porque não tem registro. Mas pode ser que ele esteja vivo desde que existe energia amaldiçoada. Pode ser que ele seja o ser mais velho da existência. A gente não sabe. Mas o ponto é que essa é a ligação. E nunca o Kenjaku conseguiu quebrar essa ligação. E isso que ele já tentou muitas coisas. Aparentemente ele já tentou ele já conseguiu, inclusive, matar o portador dos 6 olhos e a portadora do plasma estelar quando eles ainda eram muito novos. Então, bebês. Ele conseguiu matar os bebês. Com 6 meses de vida. Com 6 meses de vida, ele deu um jeito, ele conseguiu matar esses bebês. Só que ele percebeu que isso atrasou o plano dele, na verdade. Não adiantou, porque na verdade os 6 olhos renasce. Demora, mas renasce. E da mesma forma a portadora do plasma estelar, tipo assim... É até uma coisa que a Yuki fala, que ela tava errada depois, mas a Yuki fala... Pô, relaxa aí, Geto, porque a Rico morreu e ela era a portadora, mas vai nascer outra. Eu era a portadora. E se a Tengen ainda não evoluiu, quer dizer que existe outro portador. Só que aí não, a gente descobre que ela evoluiu muito mais rápido. Sim, ela evoluiu, só que ela continua mantendo a sanidade. E aí, é por isso que o Inventário Secreto é o arco mais importante pra Jujutsu. Porque é com a entrada do Toji
que é esse cara que não tem energia amaldiçoada, que ele, especificamente ele, consegue quebrar as correntes do destino. Então ele consegue quebrar a ligação entre o portador do plasma estelar, consegue quebrar a ligação do 6 Olhos com a Tengen, porque ele mata os dois. Porque por mais que o Gojo tenha vivido depois, esteja vivo, só que preso agora, ele ativamente o Gojo morreu. O Gojo morre no arco do Inventário Secreto. Aí ele revive usando a reversão de poder, ele consegue sobreviver. Ele aprende. Ele aprende na marra. Ele aprende na tora. Mas ele morre. Ele ativamente morre. Ele ativamente morreu ali. E a portadora também foi assassinada. Então a Tengen ficou sem os dois. E isso fez com que o plano do Kenjaku pudesse dar certo. Porque nesse ponto já existia o Geto. Então o Geto era esse cara. Bicho, o Kenjaku é um filho da puta. E aí você pensa, porra, mas tudo deu certo. Foi 1000 anos depois, bicho. Ele faz esse plano tem 1000 anos. Ele é um filho da puta sortudo. Porque ele deu sorte de, na mesma época, existir um manipulador de maldições, um portador dos 6 olhos e uma portadora do plasma estelar. Exatamente. Tava tudo pronto. Ele consegue não, porque tecnicamente ele meio que não fez nada disso. Ele tava meio que planejando algumas rotas, por exemplo. Existe um personagem na história que meio que foi arquitetado pelo Kenjaku do início. Pra ser uma peça importante, chave no jogo dele. Mas que, tipo, meio que era um salvaguarda. Não era o plano inicial dele. E aí é um rolê muito grande, bicho. Esse episódio é virador de cabeças. É muito doido. E aí, por que o Geto é importante? Porque o Geto, ele é um manipulador de maldições. E agora, como a Tengen é equivalente a um espírito amaldiçoado, o Kenjaku, que tá no corpo do Geto, pode assimilar a Tengen. Tipo, pode manipular a Tengen. Pra ela virar meio que uma maldição. Pra ela virar... Dele. Exatamente. E aí, enfim, tudo isso é explicado. As regras do jogo do abate foram explicadas de novo. Dessa vez a Tengen foi passando regra por regra. E assim, a gente já sabia, porque a gente já leu o mangá. Mas mesmo sabendo, cada regra que aparecia, eu parava. Não, peraí, deixa eu ler esse negócio de novo. Aí ele ia, aí ela explicava. E foi assim o episódio inteiro. Foi um episódio pra você assistir, você entender o que é que vai acontecer dali pra frente. Bem explicadinho, bem mastigadinho. E mesmo assim ainda é difícil de entender. É difícil porque essas regras do jogo do abate, elas são bem convolutas, elas são esquisitas, elas passam muito rápido. Assim, Carol, eu acho que ela pausou pra ler as... Eu não pausei, eu fui tentando ler, eita, passou, rapaz. Aí vai pra próxima, eu tento ler, eita, passou, rapaz. Passa muito rápido. Então você tem que pausar pra ler aquilo, porque não dá pra ler, é muito rápido, é muito texto. E aí é difícil, assim, tem uma pequena narração dos personagens, mas eles meio que não explicam 100%. Exatamente. E aí eles já vão pensando, já tem uma explicação, porque vai ter o bonequinho que vai ficar com vocês, e meio que vocês têm que entrar no jogo agora. E tem um ponto especial que vai servir que vai fazer parte da história depois, que é que a Tengen, ela obriga 2 pessoas a ficarem com ela. E eu acho muito legal o que ela falou. Megumi vai ficar comigo? Vai não. Esse merda eu não quero aqui comigo não. Itadori, quero não. Quero não. Né, tem que ser ou Yuta, ou a Yuki, ou o Chozo. Ou o Chozo. E bicho, o Chozo é o único que não é nível especial. Ou seja, tem que ser nível especial, ou então tem que ser a maldição aí. A pintura, bicho, amaldiçoada. Bicho, eu ri muito. Foi o Yuta e o Yuji. Gente, e aí, como é que a gente vai fazer, né? Porque o medo do Yuji é deixar o Fushiguro desprotegido de alguma forma. Porque ele tem certeza que o Sukuna tem algum plano que envolve o Fushiguro. E ele sabe que, assim, se ele bobear, vai dar merda. Exatamente. E aí a preocupação dele é com o Fushiguro. E o Fushiguro nem aí. Ele, não, mas qualquer coisa você se resolve aí com o Yuta depois que eu morrer. Aí o Itadori, ô infeliz. A minha ideia é justamente você não morrer, não seu morrer, cão. Não chegar nessa parte. Mas é foda. É difícil. Cara, mas assim, no geral foi um episódio bem interessante. Foi um episódio divertido, não é a palavra certa, mas assim, ele passa o que ele quer passar. E os próximos episódios que vão ser as grandes coisas. A gente teve o Chozo chorando porque o Yuji agradeceu a ele. O Yuji chamou de irmão. Foi.
É muito bom essa cena, é muito boa, meu Deus. Ele- Mas a gente teve também, pra finalizar aqui esse episódio, que mais uma vez está enorme, porque foi foda, gente. Esse episódio é Ai, muito a longo. gente teve. Eu achei que ia aparecer outro personagem, mas ele não apareceu. Apareceu foi o Takaba. Então, exatamente, eu ia falar, pra fechar o episódio, apareceu o Takaba. E aí, tipo, a gente teve essa apresentação desse personagem que ele vai vir a ser muito importante no futuro, mas ainda não é exatamente importante. Então, ficou aí de registro e eu acho que o próximo episódio provavelmente ele vai começar com o Higuruma. Vocês Ai, ainda não conhecem, mas vocês têm que conhecer, porque ele meu vai ser Deus, eu foda. amo. Ele é o muito Higuruma. importante pra história de Jujutsu Kaisen e ele é um personagem top 10, assim. Quem gostava do Kento Nanami vai gostar do Higuruma. Por Sim, motivos diferentes, sim. mas parecidos. Sim, e eu falo por experiência própria. Porque o meu personagem preferido é o Nanami. E quando eu fiquei órfã do Nanami, aí eu fui me apegar ao Higuruma. Assim, é porque eu sou meio coração de pedra, mas eu acho o Higuruma um personagem mais interessante que o Nanami. Por outras Eu acho que o questões... Nanami ele não foi. Eu acho que ele não foi trabalhado como ele Não, poderia ter sido. porque ele não é muito trabalhado realmente, o Nanami, mas tipo, porque o Nanami tem uma questão com o trabalho que é muito relacionável. Só que o Higuruma tem uma questão com o trabalho que eu acho ainda mais relacionável. Eu consigo me relacionar muito mais com o Higuruma, com o sofrimento dele, do que de fato com o do Nanami, embora o do Nanami seja o Nanami, então é isso. Eu acho que é Esse porque é o o rolê. Nanami, o rolê do Nanami é um rolê muito millennial. Assim, é uma frustração trabalhista muito millennial. Ah não, mas o do Higuruma também. Quer dizer, é foda que o do Higuruma eu sinto que é meio que uma frustração moderna, ponto. Aham. Acho que todo, até desde o Boomer até o geração Z, o geração Alpha, mais novo aí, deve se relacionar de alguma forma com o sentimento que o Higuruma tem. E ele é muito foda. Ai, mas ele é muito foda, eu adoro o Higuruma. Higuruma. Higuruma é foda. Pois é, mas é isso. Carol, você tem mais alguma pontuação a fazer sobre o episódio? Não, na verdade, não sobre esse, mas eu esqueci de comentar no outro take direto que eles, quando eles chegam lá na tuba da estrela, né, tem o sangue no chão. Ninguém nunca limpou o sangue da menina do chão. Ninguém nunca lembrou. Aí acho que é o Isso Yuri é que fala, foda, né? gente, o que aconteceu aqui, hein? Aí a gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei, porra, bicho. Coitado da Rico, morreu e não se deram nem ao trabalho de limpar o canto. É foda, bicho. Mas acho que é difícil de chegar lá e meio que não pode, né? É, só pode se atender e deixar. É isso. Mas dito isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Take Direto, sobre o episódio 3 da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, e nos vemos no próximo. Que aí vai ser babado, aí a gente vai ter Próximo muita coisa vai ser pra babado. comentar. Talvez tenha, mas talvez seja só a introdução de um problema. Mas é isso, galera. Ai, não é verdade, o próximo episódio provavelmente é de uma certa moça. Verdade, caralho, vai ser foda esse episódio realmente. Mas eu acho que são os 2 E eu episódios. acho que ainda. Vai ser uns 2 episódios. E eu acho que talvez a gente ainda tenha, assim, um gostinho do Hakari também. Eu também. Ai, o Hakari, cara. O Hakari, cara. Vai terminar com o Hakari aqui, a gente querendo que apareça o Hakari logo. Sim. Mas é isso, galera. Esse é o episódio e nos vemos no próximo Take Direto. Até semana que vem. Até.